Legal, legal, boa noite. Vamos só aguardar só mais um minutinho, que o pessoal está entrando aqui na nossa live. Nossa live dessa quarta-feira. Hoje, nossa queridaça aqui, Beth Consolo, vai estar participando com a gente. Está aumentando, olha lá. Hoje a audiência é certa aqui, hein, doutora? Audiência é certa. O pessoal está com saudade. Obrigada. Isso aí. Vamos lá, então, ó, o pessoal já está entrando, eu vou dando boa noite aqui para o pessoal primeiro, o pessoal que já está entrando, compartilhando, já está também dando boa noite aqui nos nossos comentários. Hoje, né, quarta-feira, dia 3 de junho de 2020, temperatura aí na casa dos 20 graus, a gente que é caiçara é uma coisa muito problemática, 20 graus a gente já está de moletom, né? Porque aqui bater um fiozinho na canela é calça de moletom, já bota uma blusa, uma touca, aqui para caiçara é uma coisa meio complicada, né? Mas é isso aí, iniciando hoje a nossa 12ª edição da Fab Live, que a gente iniciou aí agora após pandemia, né? A gente está fazendo essas lives todos os dias, com assuntos aí, temas bem funcionais, para a gente levar com relação a esse tema, esse problema, né, que está passando aí pela gente durante todo esse período, mais 60 dias, mas a gente vai passar por tudo isso. Para só deixar um recado aqui para os nossos alunos, o pessoal que está assistindo aí, os alunos, nossas lives, todas as lives que a gente está fazendo aqui são válidas como atividade complementar, então você pode aí, só seguir, a gente faz isso, doutora, que é para exatamente muito legal a esse novo modelo, né, adaptando esse novo modelo de estudo que a gente está tendo durante esse período, então a gente criou também
também essa possibilidade. Basta fazer o seguinte, só curtir aí, manda um boa noite pra gente lá nos comentários, compartilha em modo público para a gente saber que você estava lá compartilhando, senão a gente não sabe, tá? E depois também é só entregar o relatório para o coordenador do seu curso para fazer a validação. Mas antes de dar uma boa noite aqui para os nossos mediadores, eu vou dar uma boa noite para a nossa entrevistada de hoje, queridaça aqui de Bertioga, já foi vereadora aqui, e ela que formada em medicina, se falar o currículo dela, eu vou ficar por praticamente quase uma live inteira aqui falando sobre o currículo dela. Mas aqui só dar uma sapiada aqui só para a gente falar um pouquinho. Ela é formada em medicina aí já desde 92, tem especialização aí em homeopatia pela Universidade de Londres College, é isso? É isso, doutora? Lá em Londres? Aí, que bacana. Foi, passei um tempo da minha vida em Londres, bem legal. Legal, bastante experiência única, né? A gente tem que aprender morando fora do país, né? A gente aprende bastante. Com certeza. E aí já atuou já em São Paulo, Registro, Santos, atualmente em Santos e Bertioga, também em Guarujá, atuou em Londres, é funcionária pública da Prefeitura Municipal de Bertioga e também de Santos, é médica clínica geral, infectologista, é responsável pelo CRAIDS e o Secasa de Santos, é responsável técnica pelo Secasa que eu já falei, é diretora do Departamento de Defesa Pessoal da Sociedade Brasileira de Infectologia e mais 18 páginas aqui para a gente falar para o pessoal com um currículo invejável, o invejável da doutora, obrigada. E tudo que você vai falar para a gente, para nós, a gente tem certeza aí que vai ser com maestria, vai enriquecer bastante aqui para a gente. Boa noite, doutora, seja bem-vinda à nossa live, tudo bem? Boa noite, Gui, boa noite, Paulinha, Paulinho. É um prazer imenso estar aqui com vocês, mesmo porque daqui a um tempo eu vou estar com vocês, porque eu quero fazer direito, entendeu? Então, eu já falei para o Paulo, eu vou ser aluna de vocês, calma, ainda vou chegar nisso, ainda vou chegar. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês, é muita alegria. Obrigada pelo convite. Legal, a gente que agradece. Dá uma boa noite também aqui para o Paulo, que é o vice-diretor aqui da FAB, coordenador do curso de Direito. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Beth. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Além de uma grande profissional, uma pessoa muito querida por nós aqui, por mim especialmente. Sim. E vai ser um prazer aqui discutir um pouquinho aí sobre essas questões de saúde que estamos afligindo tanto, né? E acho que nada melhor do que nós conversarmos com alguém na área, até para desmistificar algumas coisas, né? A gente está vivendo aí uma fase de muitas incertezas e isso está acabando dando margem aí para a imaginação do ser humano, que já é absurdamente ampla, né? Muito fértil. Vai ser um prazer, uma honra estar aqui com você hoje, com a professora Paula, outra flor aqui do nosso Jardim da FAB. Sempre uma alegria estar com vocês juntos aqui. E, Guilherme, já aqui ao vivo, dizendo que a professora Marisa está à porta batendo e você não abre para ela entrar na nossa sala. Não está não. Acho que ela deve estar em outro link, mas nesse ela não está não. Eu vou passar o link certo para ela, que ela falou que estava aqui na porta. Enquanto isso, a gente faz tanta, doutora, a gente falar. faz tanta reunião online, tanta live, tanta coisa que a gente confunde até nos links, porque são tantos por dia que... Então, exatamente. Que já virou normal já. Dá uma boa noite aqui rapidinho também para a nossa coordenadora do curso de pedagogia, queridaça também, Paulinha. Tudo bem, Paulinha? Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite, Guilherme. Boa noite, doutora. Boa noite, Paulo. Saudade desses nossos encontros. Boa noite a todos os nossos alunos, as pessoas que estão assistindo a nossa live. Vai ser um prazer conversar com a doutora Beth, uma especialista na área. Vai trazer informações que, com certeza, serão fundamentais para todos nós nesse momento de isolamento. Boa noite, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. Legal, então antes de entregar aqui para o pessoal já começar a fazer as perguntas, eu vou dar uma boa noite aqui para a Lilian Teixeira, que está acompanhando, a professora Marisa também, que já está acompanhando aqui, quer entrar na sala, mas já vai entrar também. A mamãe Rufino aqui, Encarnação, acompanhando com a gente. Olá, boa noite, Encarnação, tudo bem? Minha mãe é a fãzaça da Beth. Linda, bilateral, amo. Legal, aí, ó. A Josefa Duarte dando boa noite, também o Caio Martins.
A Marta Daniela dando boa noite para gente, a Erika Vanessa, vamos lá, a Larissa Luna, a Deia, depois eu vou falando o restante, tem bastante gente já aqui, a Cleide, a Kátia Sá, que é assídua aqui das nossas lives. Obrigado, viu, Kátia? A audiência sua sempre é muito importante para a gente continuar, tá? Vamos lá, daqui a pouquinho eu vou dando uma boa noite para todo mundo. O pessoal quiser fazer perguntas, tem dúvidas com relação a questão de isolamento, como que vai ser aí o retorno da economia, como tudo vai está acontecendo daqui para frente, a doutora vai estar respondendo aqui para a gente vai falar sobre sintomas, vamos falar sobre índices, vamos falar sobre fake news, gente, vamos parar de compartilhar fake, tem muita fake news aí rolando, a doutora vai falar aí para vocês, eu mesmo fiz algumas perguntas para ela que eu também tinha uma certa dúvida e ela acabou consertando para mim, acaba a gente sempre formando uma nova opinião, uma nova base, isso é muito importante para a gente. Então, manda aí sua pergunta que a gente vai estar lendo no ar. Vamos lá, então, entregando aqui para o Paulo, Paulinha, fiquem à vontade, doutora. Vamos lá, a partir de agora é com a gente. Simbora. Beth, eu acho que a primeira coisa, né, que acho que alavancaria aqui a nossa conversa, e eu acho que realmente é o ponto de partida, é essa questão do isolamento, a necessidade disso, a questão o que é essa doença, quais são os sintomas que já se descobriu que realmente são da Covid ou não são, né? Eu acho que num primeiro momento, eu acho que isso é extremamente importante, né? A gente saber. Como é que eu vou saber se eu estou com sintomas que são típicos dessa doença ou não? Antes de falar de isolamento ou de qualquer coisa, eu tentar identificar em mim. Eu digo por isso, eu até brinco aqui com a Thaís, com a minha esposa. Aqui em casa, eu e o Thales, se a gente for levar os sintomas genéricos, a gente está perdido, porque a gente tem rinite, né? Então, assim, a gente vive inverno, a gente espirra, ataca a garganta, dá febre e tal. Então, assim, aqui em casa, a gente tem tentado fazer ao máximo para manter a garganta hidratada, protegida, tomando remédio para não dar febre, só para não entrar em pânico. Mas, né? Mas eu acho que seria legal a gente conhecer um pouco esses sintomas para saber o que é um indicativo de que eu tenho que procurar alguma ajuda ou não. É assim, olha, uma coisa que é muito importante. Quando a gente começou com essa história em dezembro, né, que começaram os primeiros casos na China, então o que era? Febre, dor de garganta, falta de ar, tal. Aí a doença foi evoluindo, porque os casos foram aumentando. Aí a gente foi vendo que tinha desconforto, tinha dor articular, tontura, mal-estar geral. Aí a coisa foi caminhando. Aí foi urticária, principalmente em criança e adolescente, urticária. Aí foi caminhando, dor abdominal, diarreia. Então, hoje é uma mistura. É que nem um paciente falou para mim que eu achei muito interessante, ele falou, doutora, é uma mistura de dengue com gripe. Mais ou menos isso. Então, o que acontece? Uma coisa que você pode ter todos esses sintomas, você pode ter o Covid e está tudo certo. Você vai passar por ela como milhões de pessoas vão passar. O que chama a atenção da gente? O desconforto respiratório. Isso é uma coisa que pode realmente levar a quadros complicados e ao óbito. Então, todos esses sintomas, eles podem caminhar junto com a rinite, junto com a sinusite, vai tudo bem, não há problema. E vai passar. E todos nós, provavelmente, vamos ter algum contato com esse vírus. O problema é chegar no desconforto. Você está com um desconforto respiratório ou uma falta de ar, aí a conversa é outra. Aí o cara fala assim, não, mas a bronquite é uma falta de ar diferente do Covid. É completamente diferente. Quem teve sabe, e a asma, da mesma forma, sabe que é diferente. É um desconforto. É o desconforto, por exemplo, da trombose pulmonar. É o desconforto de você ficar assim, sem chão. É diferente. É diferente das pessoas não saberem. E outra coisa que é importante, que eu estava conversando antes com o Gui, é o seguinte: às vezes você está com desconforto leve e aquilo vem 1, 2, 3 dias te perturbando. Você fala, não vou ao hospital, porque é só isso. No dia seguinte, puf, cai e vai para a UTI. A gente já viu vários casos que o cara estava super bem e ele foi para a UTI. Não, ele não estava super bem. O que acontece nessa doença, de uma forma muito trágica, é que há uma disparidade entre esse sintoma do desconforto com o estrago pulmonar. Então, às vezes, você está num grande estrago, mas você ainda não mostrou de uma forma de sintomas.
Então, você está com um desconforto, você está assim, com uma falta de ar esquisita, está diferente, vai no PS, existe uma ala separada, você não vai se contaminar. E lá eles vão fazer o quê? O teste com o oxímetro. Eles vão medir a oxigenação do seu sangue. Uma oxigenação boa, até 95, de 100 a 95 está tudo bem. Abaixo de 95 começa a deixar a gente preocupado. Então, a gente já viu o caso. E assim, um cara abaixo de 90, ele já está em surto. Mas nessa doença, não. Ele ainda está compensando. Então, a gente vê o cara, às vezes, com 85, 87, e ele está conversando com você. A gente sabe que o próximo passo é ele afundar e ir para o tubo. Então, isso é muito complicado. Então, ao mesmo tempo que a gente pede, não vá para o pronto-socorro por qualquer coisa, não vá mesmo. Se você sentir o desconforto, você vai sim. Você vai e eles vão medir a sua oxigenação com o oxímetro. E isso vai dizer para nós o parâmetro de como é que você está. Não precisa ser um tomo, não precisa ser um raio-x. Um oxímetro, ele é fantástico para dizer para a gente como você está. E na sequência faz os outros exames. Doutor, essa questão do oxímetro, né? Que outro dia dava uma discussão com os amigos. A gente adora se automedicar, se autotestar, então nem fala, né? E tá cheio de aplicativo de celular, tem relógio, que tem essa função de oxigenação. Tranquilo, A pode pessoa usar. pode confiar Pode, e se falar, não, pode. o meu tá dando aqui que tá ok, então eu posso ficar mais tranquilo que tá dando ok. Pode sim. Isso é um aparelho extremamente simples, muito fácil, você compra em qualquer lugar e você pode ter o seu em casa, sim. A gente por ser médico, carrega o nosso na bolsa. Mas é tranquilo, sim, sim. Esse é um dos principais fatores que vai fazer que a gente tenha uma posição diferente em relação ao que está se apresentando. Muito legal, pode ter sim. Tá, mas seria legal comprar um oxímetro, não usar esses aplicativos de Não, celular. não, não. A confiança a gente tem no oxímetro, no Tá, aparelhinho. tá. Eu não sei, essa tecnologia do celular a gente não sabe ainda, eu não testei, eu sou médico velho, então eu sou meio resistente. Então vamos, já que vai comprar, compra o aparelhinho mesmo, vai. Vamos fazer a Tá, coisa direito, vai. legal. E essa questão dos sintomas ainda, né? A gente falando dos sintomas, eu acho que uma preocupação grande, acho que do quadro aí do Covid, é que os sintomas, eles não são padrões, assim, nas pessoas, né? Não são. E eu acho interessante, eu tive dois parentes, assim, meu sogro e a mãe do meu sogro, o pai e a avó da Thaís, tiveram Covid. Ele com 64 e a avó com 96. Ai, meu Deus. E, por incrível que pareça, os dois não chegaram no estado grave. Ele só caiu a Ótimo. oxigenação, acho que chegou a 91, 92, Nossa. mas manteve lá o acompanhamento, a oxigenação voltou. Ele ficou internado uns 2 dias por conta da oxigenação. Quando chegou em Ixi. 95, liberaram de novo e Rua, ficou bem. exato. Mas acho que essa disparidade, vamos dizer assim, de evolução do quadro entre as pessoas também é uma questão importante para a gente falar da necessidade das medidas de proteção, né? Não tem um padrão. Normalmente, essa doença vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, né? Não, às vezes você está com um desconforto abdominal. Aí você acha que está com gases, acha que está com gastrite, aí toma um remedinho para o gastrite, não melhora. Aí toma um remedinho para os gases, não melhora. E a coisa caminha. Pode ser sim, ele faz isso. Ah, tá com urticária, tá com coceira. Aí você vai ver, tá lá. Então, assim, infelizmente, a impressão que dá é que esse vírus, ele chegou e conversou com todos os outros. E de cada um ele pegou um pouco de experiência, entendeu? Ah, você dá isso. Ah, vou pegar para mim. Ah, você dá isso. Vou pegar para mim. Ah, no final ele saiu com a bolsa cheia, deixou todo mundo com cara de bobo e saiu com a bolsa cheia distribuindo por aí, entendeu? Então ele faz essa confusão inicial quando o paciente chega até você. E é ele. Olha que coisa doida. E Sem vergonha. ainda, né, sobre essa questão, nós conhecemos o nosso corpo até o ponto que a gente está centrado. Quando você se pega numa situação dessa, então, assim, você vê tantas informações, tem acesso a tanta coisa, que de repente você começa, um espirro, uma tosse, você já começa a falar, nossa, eu estou com sintoma, o que eu tenho que fazer? Né? E você vai, e esse desespero, essa angústia, ela vai se propagando, né? Ô, Paulinha, ou o contrário. Ah, esse espirro, ah, essa tosse, ah, isso não é nada, eu não tenho nada, eu não vou pegar, meu santo é forte, não sei o quê, Deus protege, blá, blá, blá. Ao contrário também.
E o cara, quando chega para você, já pulou todas as etapas que a gente podia ter segurado a onda. Então, a gente tem os dois extremos. Então, foi importante você falar isso. Ontem eu estava na verdade, eu estou em planejamento, né, no estado, essa semana inteira de planejamento. Na live que nós estávamos participando na segunda-feira, o secretário de Educação estava tossindo. Tossia aqui, tossia acolá, tossia aqui, tossia acolá. E, assim, algumas pessoas, eu fui uma delas, né, que, olha, toma cuidado com essa tosse. Ontem à noite, eu estava vendo o jornal e ele foi diagnosticado com Covid. Né? Pronto, tá aí. Assim, são coisas que a gente realmente precisa ficar atento, são sinais que a gente precisa ficar atento, até para que a gente busque ajuda antes que as coisas se alastrem de forma que a gente não consiga mais dar conta, né? Exatamente. Exato, é complicado. E essas doenças respiratórias, eu lembro que, acho que uns 4 anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu tive uma febre, não baixava, de um dia para o outro não baixava. Eu comecei a piorar, a Thaís falou, vai no médico, eu não quero, ela apelou, né? Ligou para minha mãe que me obrigou a ir no médico. Né? E aí a gente foi lá no hospital. Mas eu achei interessante que aí a febre já estava assim, mas não passava. Ouviu o pulmão e falou: teu pulmão tá limpo, tal, a garganta tá ok. Mas aí, o médico, eu não lembro o nome dele, mas eu achei que ele foi fantástico. Ele falou: mas na dúvida, é melhor tirar uma radiografia desse pulmão, porque um pulmão do teu tamanho aí é um perigo se for pneumonia. Isso. E tirou a radiografia, mas eu estava bem, estava respirando. A única coisa que a febre bateu e não cessava. Foi e tal. Aí tirou a radiografia, quando voltou, ele falou: tá com uma pneumonia que já tomou quase 20% do seu pulmão. Falei, rapaz, né? Isso, é isso. É o desparceramento do sintoma com o quadro. Pronto. Deu antibiótico, ele falou, olha, se você tivesse segurado essa febre mais 1 ou 2 dias, você podia morrer. Porque Isso. essa pneumonia ela ia se espalhar de uma forma Alastrar. absurda e Isso. talvez não desse tempo de voltar, né? Isso. Então, quando eles falam do Covid, eu lembro dessa cena, que ele falou assim, não é porque, ó, Isso. e se fosse só pelo ouvido, ele ouviu e falou, teu pulmão tá limpo, não tô ouvindo nada. Na hora que bateu a radiografia, tava lá. Exatamente. Né, né? Vamos lá pro boa noite aqui do pessoal, Paulo. Vamos aqui dar uma boa noite aqui para Cleide Oliveira, mandando boa noite para a doutora, gratidão por tudo. A Jacira aqui, Garcês, boa noite, Jacira. E o Alcino Golegan aqui na área, mandando um abraço também. Alcino! Daniel... Alcino! Isso aí, ó. A Larissa Luna. Tem pergunta aqui também já. A Denise Dias, também a Amanda Mato participando com a gente, a Lidy Gonçalves mandando boa noite. Olha só quem está mandando boa noite para você, vai ser seu futuro professor Marcelo Pereira. Está mandando boa noite para a lindona. Marcelo! Amo! Legal. Obrigado aí pela audiência, hein, professor? A professora Marisa aqui, ela fez uma pergunta, doutora. Minha filha teve crise de bronquite e não melhorava. Fui obrigado a levá-la à Santa Casa por 2 vezes. Ela mora lá em Santos, né? E por 2 vezes. Na última vez deram uma injeção na barriga e eu não pude entrar com ela. A doutora sabe me dizer o porquê dessa medicação? Olá, Marisa, tudo bem, minha querida? É assim, o que eles fizeram? O que eu imagino que eles fizeram, tá? Eles pensaram no Covid porque assim, a alteração pulmonar é uma trombose pulmonar. Então, o que acontece? O pulmão vai fechando, ele vai fechando. Porque na pneumonia, o que o pulmão faz? Ele abre e enche de catarro. Os saquinhos, os alvéolos enchem de catarro. No caso da Covid, não. Ele como se ele congelasse, ele fecha, não passa nada ali. Então, quando eles deram essa injeção na barriga, eu imagino que seja uma medicação chamada Clexane, que é um anticoagulante, que a gente usa intra-hospitalar, não usa fora. E aí, o que faz? O Clexane, ele desfaz essa trombose, ele faz a reperfusão disso aí tudo, porque nesse lugar todo o ar não estava entrando, o sangue não estava passando, ele abre de novo, entendeu? E o que acontece? Quando é caso de Covid, a gente é obrigado a isolar a pessoa da família, entendeu? Que é a hora que a gente fica muito triste, a família fica muito triste, todo mundo fica muito triste, porque você se isola, aliás, a gente isola você e a gente não sabe o que vai acontecer e aquilo lá, e aquela coisa que vão dizer que é drama, mas você não sabe se vai encontrar de novo, se a família vai te ver, se você vai ver como é que vai ser esse retorno.
Então, assim, na hora que fecha aquela porta, que você está para fora e a gente está com seu filho para dentro, aí é doído, é doído. Mas, já falei, a maior parte das pessoas sai e sai muito bem. O problema é que a gente não pode perder nenhum, óbvio. Mas a maior parte das pessoas, lógico, vai resolver, vai ficar boa. É para isso que a gente está correndo, entendeu? Mas provavelmente, Marisa, na minha concepção, eu acho que foi isso que aconteceu. Legal, legal. Obrigado, doutora. Depois eu tenho uma outra pergunta legal da Amanda, vou deixar um pouquinho mais para frente, que vai fazendo, vai ligando uma coisa na outra. Eu queria deixar só uma pergunta aqui, com relação aos índices de testagem. Realmente, aí, são de fato, eles estão sendo proporcionais ao número de habitantes, está sendo feito na quantidade correta, precisa mais, ou você vê lugares que tem o drive-thru, você passa, faz, é muito legal, quanto tempo demora para sair esse resultado, se é na hora, tem coisas que demoram um pouco mais, diga aí um pouquinho sobre esses índices para a gente. Então, o que acontece é o seguinte, sabe, nos países com maior poder aquisitivo, eles estão testando todo mundo, então eles têm uma noção exata da proporção, quanto de população, quanto de testado, quanto de doente, entendeu? Só que o nosso ministério, o que determinou? Que só vai ser testado casos graves ou pacientes hospitalizados. Então, algumas prefeituras, como a de Santos, estão tomando a atitude de comprar os testes e ofertar para a população. Eu tenho ido nos drives, quem tem sido médico responsável lá sou eu, junto com a secretaria toda, né? E o que acontece? A gente está testando gente pra caramba. Então, nós estamos tendo índices diferentes do que a gente esperava. Mas por quê? Porque a gente está fazendo teste, entendeu? Que nem na época, vocês vão lembrar, 40, 30 anos atrás, Santos é a capital da AIDS. Não, Santos era a capital da notificação. A gente tinha muito caso porque a gente notificava, porque a gente ia atrás, a gente procurava, a gente buscava, entendeu? Então, a gente ganhou essa fama ridícula e errônea, quando, na verdade, não era esse o caso. Então, agora o que está acontecendo? A gente está testando. A prefeitura arrumou, tem um subsídio, não sei como é que foi feito isso aí, só que a prefeitura disponibilizou 5 mil testes para a semana passada, 5 mil para essa. Então, a gente está testando, estamos lá. Então, os casos estão aparecendo? Estão aparecendo os positivos. Aí, o que acontece? Deu positivo, a gente manda fazer, porque faz o teste rápido, né? O teste rápido faz a pesquisa de anticorpos, ver se você teve contato ou não com a doença. Existe um parênteses aí, porque às vezes você teve contato e não fabricou anticorpos, tá certo? Pode acontecer. Então, o fato do seu teste dar negativo não quer dizer que você não teve ou não tem. Quer dizer que você não tem anticorpos, tá certo? Porque o teste negativo, ele pode abrir um leque de opções. O positivo é positivo, certo? O negativo abre um leque. Aí o cara deu positivo, ele vai testar, vai fazer o swab, que é o nasal. O que é que acontece? Vai dizer para nós se você está portando o vírus, e se você estiver portando o vírus, você está passando para os outros. Tem muito caso que o cara fala assim, eu não sinto nada, fiz o teste, está tudo positivo, está tudo bem, mas eu não sinto nada. Você pode não sentir nada, mas você pode ser um portador assintomático, um portador sem sintomas. E aí você volta todo bonitão para o seu trabalho e você contamina todos os outros. Aí você queima uma equipe inteira, entendeu? Aí fica bonito Doutora, você trabalhando e o resto parado. é verdade que dentro dessa questão dos assintomáticos, que assim, o grande risco e o grande problema do retorno ao convívio social das crianças menores é que parece que a grande maioria é assintomática e eles poderiam ser um grande vetor de, até porque são mais carinhosos por natureza, não é mais difícil você controlar a questão do beijo, do abraço. É realmente isso que É assim, Paulinho, existem estudos, tá? Hoje você não pode afirmar isso com certeza, não. Mas existem estudos que são, por exemplo, nesse drive a gente pegou criança com 2 meses, portadora. Criança com 6 meses, criança com 10 anos. Então, a criançada está se portando mais ou menos como a população de uma forma geral. A doença não está escolhendo ninguém, não. E o fato de ser assintomático é que pega, mas isso é para qualquer idade. Então, hoje, a Sociedade de Pediatria não lançou ainda um trabalho dizendo para nós, olha, a criançada tem mais assintomático positivo do que as outras categorias. Não, nós ainda não podemos dizer isso. Mas é lógico, né? Criança é fogo, abraça, beija e é brasileiro, né? Então, nós temos uns fatores importantes aí, mas não tem estudo ainda que possa afirmar alguma coisa nesse sentido. Entendi. Essa questão da testagem, eu estava até ouvindo aqui, eu estava pensando, talvez
Não sei se seria uma sugestão ou uma dica, e não sei se isso melhoraria ou não a transparência dos resultados que os governos apresentam, colocar a testagem por milhar de habitantes. Ó, tem tantos casos e foram feitos tantos testes para tantos habitantes, Eu acho né? importantíssimo. Até porque tudo assim, pelo menos, lógico que a gente sempre tem aquela preocupação do uso político disso. Mas Sim, é como a senhora falou, lugares mais ricos conseguem ter mais recursos, inclusive de testagem. Lugares exato. mais pobres, menos recursos de testagem. Mas acho que seria uma forma até de nortear a política pública que está corrida nessa temática. E às vezes falar, você pega aqui a região metropolitana que tem 9 municípios, e você tem um município que só está conseguindo testar 100 pessoas a cada 10 mil habitantes. Então, manda mais testes para essa cidade. Às vezes você tem uma cidade que Exato. está testando 5 mil pessoas para cada 10 mil, e você não precisa testar um a cada dois. Então, manda um pouco para essa Exato. cidade que está menor, né? Acho que essa questão da testagem é. Eu tive eu assisti uma palestra, eu acho que é um mês, em março, mais ou menos, quando a situação começou a ficar um pouco mais grave. E um colega infectologista que passou os dados da época, eu lembro que era um absurdo. Assim, a Alemanha, acho que era a Alemanha e a Itália que estavam testando mais na época, estavam testando 25 mil pessoas para cada milhão de habitantes. E o Uhum. Brasil estava testando 1.200. Pô, É, aí fica. Hoje eu acredito que o Brasil já está testando mais. Mas eu acho que essa questão da testagem é importante. E até por conta dessas regras agora de retorno para o convívio social, porque senão a exatamente. gente corre o risco de uma cidade ficar prejudicada, ou um estado ficar prejudicado, porque aumentou a testagem, aí você aumentou os índices e aí pode, não, então aqui tem que fechar porque aumentou muito. Eu acho que as políticas. É. E é muito importante porque as pessoas têm que entender o seguinte: Betioga não tem tantos casos, mas também não tem tantos testes. Como é que a gente sabe como é que está a situação? E é culpa do prefeito? Não, não é culpa do prefeito. Isso é coisa do Ministério da Saúde que determina. Então, você falou, quanto mais testagem, mais nós vamos saber como é que estão os nossos índices. Isso é uma questão de transparência. Então, como é que a gente pode investir mais num lugar, menos em outro? Como é que a gente vai adequar? Puxa vida, eu tenho 10 cobertores e 30 pessoas. Vamos ver. Quem que está passando mais frio? Quem que vai dividir? Você divide aqui, eu divido ali, a gente puxa um pedaço, porque a coisa fica muito desleal. E isso também abre um leque muito ruim, no sentido de que, aqui não tem caso, aqui pode flexibilizar tudo, o cara pode vir de fim de semana, o outro pode surfar, e aí cai tudo na cabeça do dirigente. Veja, não é questão política, não tem nada a ver com política, estou falando de administração. E aí o que acontece? Mas a gente não tem caso, isso aí o cara está dando a louca nele. Para, gente, é uma questão técnica. Tudo isso é técnico. Ninguém está discutindo nada aqui. Se gosta do verde, do amarelo, do vermelho, do preto, isso não me interessa. Interessa a questão técnica. Quanto menos pessoas vão se contaminar, menos pessoas vão morrer, menos famílias vão sofrer, ponto. Essa é a única questão. O resto é bobagem. O resto a gente discute em outubro. Ô, doutora, tem até um caso até que é interessante, achei um raciocínio até interessante, até do professor Marcelo Pereira, que ele colocou o seguinte, até com relação a esses índices, ele colocou-se, ao testar apenas casos graves, óbvio que uma relação do índice de óbitos com índices de infectados levará a um número elevado índices de óbitos, né? Porque se você só está testando em casos graves, e geralmente caso grave, a probabilidade de morte é muito maior, provavelmente esse índice de mortes acaba subindo, né? Tá certo isso? O que acontece é o que a gente estava conversando antes. Veja, as mortes continuam iguais. Então, nós temos as mortes dos infartados, dos AVCzados, dos acidentes, dos tiros. E agora, temos da dengue, temos o H1N1 e agora temos a mais o do Covid. Então, o que acontece? São mais dados para a estatística. Então, o que vai acontecer? Quanto mais a gente testar, mais vai aparecer. Mas o fato de testar não quer dizer que vai aumentar o número. Os números de casos são os mesmos. O que vai acontecer é que não vai ficar mais evidente que a gente não está tão tranquilo assim, que não é só uma gripezinha, que não é uma questão política, que é uma questão de saúde, é uma questão de humanidade, é uma questão muito simples, mas muito mais intensa, muito mais dolorosa, porque envolve vida. Envolveu vida, não tem discussão, tem que ser feito o certo. O certo é testar? É testar. Mas a gente tem dinheiro para comprar esses testes? A gente pode fazer isso? Santos conseguiu. Eu não sei como foi que eles fizeram, mas eles compraram.
Mas a gente consegue comprar em Bertioga? Eu não sei. Eu não sei se dizer se cabe nesse orçamento. A prefeitura fez uma série de facilidades, né, para os comerciantes, tal, em relação a tributos, essas coisas. Então, assim, isso é uma coisa que tem que sentar, conversar com o prefeito, perguntar se é possibilidade, secretário de saúde, mas é lógico que a gente precisa dos testes. A gente precisa dos testes. A gente vai ter que testar essas pessoas, entendeu? Mesmo porque é importantíssimo, por exemplo, vamos supor, você na sua casa é um portador assintomático. Todos os outros não têm. Aí você não tem sintoma. Você chega em casa e passa, sei lá, para sua esposa, para o seu filho, e você continua sem ter nada, mas você trouxe para casa. Se eu tivesse testado você, você ia saber. Se eu tivesse testado a sua família, a gente ia saber que ia ter que isolar você deles, entendeu? Assim, é difícil, é uma questão muito difícil, porque envolve muita coisa, sabe? Envolve muita coisa, e no final de tudo a gente termina onde? Dinheiro. Tem dinheiro para fazer? Dá para fazer. Não tem dinheiro para fazer? A gente tem que se virar. É isso. E a gente Velho. acaba ficando preso nessas questões, né? Exato. Porque eu não sei qual a realidade do pronto-socorro de Bertioga, enfim, eu tenho, desde esse isolamento, eu tenho saído de casa muito pouco, só para questões que são essenciais mesmo, e ainda com muita culpa. Mas, Exato. assim, é um sentimento de culpa, porque parece que você está causando um impacto às pessoas que estão na rua por, enfim, outras questões. Exato. Mas eu tenho conversado com algumas pessoas, até durante algumas reuniões de trabalho, e assim, algumas pessoas se queixando de que, olha, uma colega de trabalho outro dia comentando que ela tinha tido febre, que ela tinha tido dores no corpo, que ela estava com um pouco de cansaço, nada muito intenso. Ela chegou a ir até o pronto-socorro e, assim, não conseguiram fazer o teste, né? Pediram para que ela voltasse para casa e, assim, ela ficasse isolada. E porque, assim, os testes, naquele momento, naquela situação, eles estavam fazendo só para as pessoas que estavam internadas, né? Então, a importância dessa testagem é para que as pessoas elas saibam realmente o que elas têm, para que elas consigam se organizar, para que elas não saiam contaminando as pessoas, né? É que assim, o nosso Importante. pronto-socorro, ele segue o protocolo do Ministério da Saúde. Sim. E que diz que testa o cara que está internado ou o que está muito grave. Então, infelizmente, o que o Ministério manda para nós e para qualquer outro lugar do país é isso. E aí cabe a cada prefeitura, mediante o recurso próprio ou até da iniciativa privada, independente, por exemplo, a gente tem o pessoal da Riviera que ajuda muito a cidade. Então, a gente depende da iniciativa da cidade ou de alguém da iniciativa privada para fazer esses testes, porque o que vem do Ministério da Saúde, inclusive, eles são muito, muito chatos, você tem que justificar, é uma série de coisas, sabe? Então, o paciente sai de casa preocupado, fica frustrado, porque foi fazer os exames, o médico mandou ele de volta para casa, não fez o teste, quer dizer, em resumo, não resolveu absolutamente nada. Às vezes o cara até dá uma azitromicina, uma coisa legal, inicia um tratamento de proteção aí, mas fica tudo no vazio. Fica tudo no vazio. Essa sensação de impotência da gente, como médico, e do paciente, tipo assim, ele foi subatendido, entendeu? Então, é pesado, é muito pesado. Você vê que tudo que envolve essa doença é tudo truncado, é tudo cheio sabe? Tem um espeto aqui, tem um espeto ali, tem um espeto, sabe? Você não consegue deslanchar com o seu pneu, sabe? Tem alguma coisa que está sempre te amarrando. Te amarrando, é. É. Beth, e me fala uma coisa, assim, eu não vou citar nomes para não fazer propaganda, mas pelo que nos chegou a informação, que parece que tem umas 2, 3 farmácias aqui que tem teste rápido para quem Certo. quiser fazer. Isso é viável? As pessoas, vou lá fazer o teste para ver se dá alguma coisa. É legal, assim, seria mesmo sem Pode. estar. Veja, é assim, o laboratório também, tem o pessoal dos laboratórios que também faz. É pago e o teste vai dizer somente se você tem anticorpos. O do Só se você laboratório tem também. também, só se você tem anticorpos.
No fato de você ter anticorpos, a gente não sabe se você está com a doença ou se você já teve. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o do nariz, que é o SWAB, que é tão caro quanto, entendeu? Esses testes são caros, as pessoas podem fazer, só que tem um detalhe que eu já tinha falado no começo. Deu positivo? Teve, beleza. O teste está com ela. Aí você vai procurar. Deu positivo, você vai procurar seu médico, imediato. Deu negativo, você não pode sair por aí dizendo que não teve e não se contaminou. O negativo não quer dizer nada. Tá negativo. Eu não tive, mas também não tenho certeza de nada. O negócio Exatamente. Eu acho que Doutora, aí você... tem duas perguntas aqui, só rapidinho, Paulo. Tem Pois uma não. pergunta da Fala, Amanda, que acho que isso é uma coisa que é bem de utilidade pública, isso mesmo. Ela perguntou, doutora, um funcionário que foi diagnosticado positivo no dia 1, aí ele fala, passando por todo o tratamento, quando ele consegue retornar ao trabalho? Então, essa questão é tão polêmica. Ai, meu Deus do céu, olha que pergunta que você me faz. Porque assim, o que acontece? Você foi diagnosticado, certo? Qual é o meu medo? 2. São 2 medos que eu tenho. Quais são meus medos? 1, a sua saúde, acima de tudo. Beleza, você está melhorando, está indo tudo bem. Na sua volta, como é que eu vou saber se você está positivo ou não? Você vai mas você ainda é portador? Não sei. Então, você vai ter que fazer. Tá bom? Peraí só um minutinho, parece que deu uma travada Voltou. aqui, rapidinho. Voltou. Deu sim. Deu. Voltou? Vídeo ao vivo foi interrompido. A transmissão foi pausada. Pronto. Agora voltou? Não. Tá, Eu tô pelo Eu computador tô vendo o aqui. Paulo. Agora tá, parece que voltou. Agora. Eu tô vendo uma foto aqui, é isso mesmo? Pode continuar, então? Essa foto é sua? Que lindo! Posso continuar? Ela é sempre muito gentil, Yuri. Não acredita, sinceramente. Ok. Então, voltando ao que a gente estava falando, o que é o ideal? O ideal é o seguinte: o cara não pode voltar enquanto ele não fizer o SWAB, o exame do nariz. Por quê? Porque ele vai estar, a gente não sabe se ele está contaminando as pessoas. Porque existe um outro problema dessa doença, que é o seguinte: às vezes você está bem. Foi? Foi pausada. Pode continuar. Pode continuar? Pode continuar. Pode continuar? Porque o que acontece? Ele é portador são agora. Aí o que acontece? O que a gente tem visto muito dessa doença. Você está super bem, aí umas 2 semanas depois, começa de novo. Você começa a fazer um resfriado outra vez, o nariz escorre, começa a falta de ar, temos que tratar você outra vez. Então, a gente não tem uma regra com essa doença. Não adianta tentar. Vamos botar a doença num quadradinho e fechar a caixa. Explode a caixa. É simples assim. Não existe isso. Então, o cara que está super bem, de repente, ele pode ficar ruim de novo. O cara que não tinha nada pode ficar ruim. E o cara que está assintomático carrega o vírus e transmite para os outros. Então, na volta ao trabalho, qual é o ideal? O SWAB, né? Fazer o exame nasal para saber se você está carregando o vírus, para não dar paz para mais ninguém, né? Que eu acho que era isso que eu ia perguntar. Então, assim, a pessoa tratou, vai voltar ao trabalho. Essa pessoa, sim, mesmo tendo os anticorpos, ela corre o risco de contaminar outras pessoas de novo, ter contato com o vírus e não desenvolver a doença porque já está com anticorpos, mas contaminar outras pessoas? Sim, porque assim, você não vai receber um vírus novo, é o seu mesmo, porque ele não foi embora.
Você criou defesa contra ele, você está bem, mas ele ainda pode estar atuando no sentido de contaminar os outros, e você pode contaminar. E depois, mais para frente, vai daqui 3 meses, a pessoa que já ficou doente, já está boa, tem contato com esse vírus de novo. Ela pode contaminar alguém de novo? Já Não tem estudo sabemos. disso ou não se sabe? Não sabemos. Não, a gente não sabe se a gente vai ter imunidade permanente, quem teve contato com ele tem anticorpos. A gente não sabe se é imunidade parcial. A gente vai ter certeza, Paulinho, se a gente tiver vacina. A hora que a gente tiver a vacina, aí sim, vacinou, o cara ganhou anticorpo, acabou a conversa. Mas até lá, a gente não tem certeza de absolutamente nada em relação à imunidade. Legal. Acho que essas informações são importantes, até para a gente tocar, acho que num assunto que é de bastante interesse das pessoas, que é a questão da retomada das atividades. E hoje se fala muito, isolamento horizontal, vertical, né? Temos que voltar, não temos que voltar. E eu acho que assim, esse tanto de informação e esse tanto de incertezas também deve refletir um pouco nessa questão da retomada, né? Como que a gente pode começar a pensar o que fazer para retomar, né? Quais são os modelos aí que a senhora acha que os países que já estão um pouquinho mais à frente do que nós, por conta até de ter tido essa proliferação há meses antes, o que a gente está podendo fazer para retomar, né? Em especial com os grupos de risco, né? Eu sou grupo de risco, não vou deixar de ser, e a vida vai começar a voltar, né? O que a gente vai fazer com essa questão do isolamento? O que a gente pode Você vê que pensar assim, sobre é isso? bem interessante. Por exemplo, o modelo que a Alemanha adotou foi uma coisa bem legal. A Alemanha fez uma quarentena rígida, fechada, compacta. Aí os casos baixaram muito, foi um nível bem legal. Aí eles foram liberando e foram testando, e liberando e testando. Então, tem áreas do país que eles fecharam de novo, outras áreas foram abrindo, e esse é um modelo muito legal. Mas aqui no nosso país é imenso. Então, o que acontece? A gente precisa hoje, nesse momento, como foi previsto por vários, nós estamos no mês de junho. Junho é um mês do pico da onda. Todo mundo sabe disso. Não adianta vir direita, esquerda, preto, branco, vermelho, azul, falar é o pico. Junho é um mês de pico. Se a gente fizer tudo certo agora, mais ou menos final de julho, agosto, a gente vai começar a ter umas flexibilizações muito boas, muito sérias, muito bem feitas. A gente não aguenta mais a economia parada, a gente não aguenta mais o povo sem trabalhar. As escolas, as faculdades, está todo mundo parado. Então, o que acontece? Nós não vamos poder ficar fechado pro resto da vida em casa. Então, tudo isso depende do quê? Depende de agora, um super esforço, para depois poder abrir. E você vai abrir com critérios. Então, por exemplo, nós vamos usar máscara por muito tempo? Vamos. Vamos usar máscara por muito tempo. Nós vamos estar tendo que lavar a mão com álcool em gel por muito tempo? Vamos. Nos estabelecimentos, o cara vai ter que estar na porta vendo temperatura e vai ter que ter um álcool gel, vai ter que ter fiscalização. Só que nessa fase, não dá para você, por exemplo, vamos lá, eu moro num prédio com piscina, quadra de tênis, quadra de futebol, mas somos só nós. Qual é o problema? Qual é o problema? Não. Todo o problema. Porque esse povo resolve não se isolar, a gente estende a quarentena. Então, cada vez, presta atenção, você que é comerciante, que está trancado em casa, fazendo tudo certinho, eu tenho que trabalhar, vocês estão trabalhando à distância, aí você vê o povo na praia, brigando para liberar a quarentena. Esse pessoal está fazendo com que a quarentena se estenda. Dá para entender ou tem que desenhar? É simples demais, entendeu? Então, enquanto você resolve que as áreas de piscina do seu prédio pode virar uma farra, o cara que tem o comércio está trancado em casa. Cadê a justiça? Isso é desleal. Isso é contra a saúde. Então, o que acontece? No meu condomínio ninguém tem. Então, você quer abrir a área comum do seu condomínio, você não quer processo, e você vai abrir a área do seu condomínio. Segundo o governo estadual, você não pode, certo? O Paulinho está aí, ele é advogado. O governador determinou, não pode, não pode, tá bom. Aí o prefeito determinou, não pode. Aí você vai abrir a área, mas você vai fazer o teste em todos antes de abrir?
Você vai ser responsável por tá todo mundo saudável. Aí vem um parente de fora passear. Vem por acaso de São Paulo. Nossa, São Paulo quase não tem nenhum caso, né? São Paulo tá super de boa. Aí o cara pega e traz. Aí eles resolvem ir para a piscina. E aí tem elevador, tem corrimão, tem porta. Você vai garantir a limpeza de tudo isso? Você tem certeza mesmo que você vai correr esse risco? Tudo isso mediante. Onde vai terminar isso? Alguém doente, alguém processado, ou alguém, infelizmente, num quadro grave, até a morte, entendeu? Então, agora, não é hora. A quarentena não é férias. A quarentena, o isolamento, é para se proteger e para proteger o sistema de saúde de um colapso. Então, assim, a gente vê muito isso em Bertioga, né? Chega no final de semana, enche de gente a cidade que veio de São Paulo. Depois vai todo mundo embora. Aí no dia seguinte você começa a ver uma montanha de caso novo. É injusto, é completamente injusto, entendeu? Então, o seu passeio termina com eu, como médica, tendo que trabalhar o dobro, o comerciante com a loja dele fechada porque ele não pode abrir, e o número de casos aumentado. Pronto, essa é a equação, entendeu? Enquanto você está brigando, você tem que ir para a praia, eu estou brigando pela tua saúde. O comerciante está desesperado, precisando abrir o comércio dele, e ele não pode abrir porque aumenta o número de casos. É isso que está acontecendo. Eu acho que a questão dos condomínios que você tocou é uma questão, acho que é até interessante para a gente prolongar um pouquinho, porque conheço um monte de síndico, e até aqui do meu prédio, o Kaique, acho que está assistindo, eu vi que ele entrou aí, eles estão sofrendo uma pressão imensa do que eu chamo, sem nenhum problema, de pensamento de pequeno burguês, que acho que assim, eu acho que, como eu pago condomínio, eu tenho direito a usar as minhas áreas de lazer. Né? Eu ouvi aqui alguns falando isso, mas é injusto eu pagar o condomínio e não poder usar as áreas de lazer. Né? Eu até comentei com os aqui, eu falei, olha, para começar, que aqui não é clube. Então, você não paga pela área de lazer. Vamos pensar assim. As áreas comuns do prédio é o seu quintal. E o apartamento é a parte interna da sua casa. Simplesmente você paga para manter seu quintal. Quem mora numa casa isolada, que tem sauna, que tem quadra, que tem piscina, que tem churrasqueira, que tem não sei o quê, tem que contratar caseiro, tem que contratar piscineiro, tem que contratar não sei o quê, para cuidar do seu quintal. Então, a área comum é o nosso quintal. Só que é um quintal que um monte de gente usa, né? Então, a gente tem que parar um pouco com essa ideia aí de pequeno burguês, de já que eu pago, eu tenho direito de usar, né? E parar de pressionar os síndicos. Não, você imagina... Paulinho, imagina você estar assim. Hoje nós estamos, por exemplo, não estamos em Bertioga, estamos em Alepo, na Síria, tá? E está chovendo bala para todo lado, snipers e tanque de guerra. Você jura que você vai discutir comigo que você quer ir para a piscina? Não, não faça isso, meu querido. Então é assim, como é que funciona? A nossa guerra, os nossos snipers, a gente não vê, a gente não enxerga. São vírus que matam pessoas. Pronto, é assim que funciona. Então você não está preocupado, porque você não está vendo. Mas você acha que na Síria ia ter algum síndico pressionado para abrir as áreas comuns? Ah, faz favor. A guerra é a mesma. É até uma guerra pior e mais desleal, porque a gente tem um vírus que a gente não enxerga. A gente não tem como correr dele, a gente não tem como se esconder dele, porque ele vai acabar te achando em algum lugar. Então, essa história é assim, é muito cansativo, entendeu? Você quer pegar piscina agora? Faça favor, meu querido. Você não está de férias. Ninguém está de férias. Está todo mundo trancado, evitando que a coisa caminhe mal. Mas aí também, né, Paulinha? É uma coisa do ser humano, né? Se o cara, sei lá, tem a cabeça, que nem o cérebro do Bob Esponja, já viu o desenho do Bob Esponja? Que o cérebro dele é quadradinho, pequenininho, lindo, assim, desse tamanho, assim, uma coisa rica o Bob Esponja. Deve ser isso, então. O que me preocupa é isso. Ah, eu tenho o direito de usar a academia do meu prédio, não tem problema usar só minha família. Pode até ser que depois de uma bela limpeza e tá. Mas sabe o que eu fico mais pensando? É que quem pensa assim não pensa que o funcionário do condomínio vai ter que limpar uma academia 10 vezes por dia e ele vai se expor 10 vezes ao risco de se contaminar. Né? E aí você vai falar o quê? Ah, não, mas paciência, ele ganha para isso. Ah, É por aí, né? Você não está de férias. Você não está de férias.
O isolamento das pessoas que podem ficar isoladas garante que a circulação se dê por causa do comércio, para ir comprar uma coisa e voltar, para ir garantir lá o serviço Exato, do no prestador de hospital. serviço. Quer fazer? Eu penso Então, assim, Paulo, eu até não. aproveitando até aproveitando o ensejo aqui, a Amanda Amato, ela trabalha, ela é coordenadora de condomínios aqui da GESCOM. Obrigado, Amanda, aí pela participação. E ela Olá. gera exatamente essa questão aí de condomínios, né? E ela diz aqui que, no caso dos prestadores de serviços nos condomínios, quais os cuidados devem ser seguidos. E, segundo ela diz assim, estamos com alguns casos de funcionários dos prédios pegando o Covid. Temos que isolar todos os funcionários que tiveram contato com ele. Ou seja, na verdade, numa brincadeira dessa, perde todos os funcionários de uma vez só, né? Porque A equipe praticamente toda quase some. todos eles têm. Isso. A Não, e aí equipe eu tenho que ter uma toda relação de some. todo mundo que usou a academia lá, do funcionário que foi limpar e que estava doente, e todos eles vão ter que ficar isolados também, porque você teve contato. Se o protocolo é Exatamente. tem contato com a pessoa doente, você tem que se isolar. Então, o cara que usou a academia lá para fazer esse exercíciozinho vai ter que ficar isolado também. Exato. É, Exatamente. a Isso gerou uma, gente isso gerou tem... uma discussão bem Desculpa. grande. Pode continuar. Isso acabou gerando uma discussão bem grande em alguns condomínios do litoral norte, né, no mais ou menos meados de abril. Por quê? Porque assim, quando começou a se estender um pouco mais esse isolamento, as pessoas começaram a descer em massa desses condomínios. Muitos prestadores de serviço acabaram sendo contaminados. Acho que assim, falta muita consciência do ser humano em relação a isso, né? De Exatamente. repente, é como a doutora Beth falou, a gente está vivendo num momento de isolamento social, não é férias. Né? Ninguém está de férias. Eu não preciso de repente, sair da minha cidade de origem para vir para a praia, de repente, para socializar, fazer um social, correr na praia. Enfim, não é o momento, não é essa o ideal para a gente agora. Até para que a gente consiga sair desse cenário caótico que a gente está vivendo, né? Exatamente. A gente pode deixar uma recomendação. Quem não souber o que fazer para malhar em casa, que não é meu caso, não é o caso do Marcelo Pereira, que a gente não faz essa questão toda. Nem eu. Segue o nosso professor Sérgio Zagarino, que ele é um atleta nato, e eu vejo às vezes as postagens dele, da esposa, que os dois são atletas. Eles estão malhando em casa. Eles inventam trocentos mil jeitos de malhar em casa e dá para malhar. Né? Graças a Deus, o cenário mundial me deu uma desculpa bem grande para não poder ir na academia, fazer o quê? Paciência, eu juro que eu queria, mas nossa, não tá dando. Exato. Eu estava ali desesperada, mas não rolou. Foi. Fazer o quê? É importante. Então, eu não tenho essa vontade, até porque eu não tenho tempo, né? Não tem nenhuma academia aberta da meia-noite às 6, então... Ai, em Santos tem! Tem sim. Santos tem! Mas tudo bem, vamos pular. Vamos pular essa parte. Essa parte está ficando muito desagradável dessa conversa. Papo chato, o assunto estava tão legal, né? Ô, Gui, tem mais alguma pergunta legal aí? Alguma coisa que o pessoal está perguntando? Tem sim. Tem aqui, na verdade, tem uma ótima ideia aqui. Aliás, eu não sei se é uma ótima, mas eu achei boa ideia, que foi até do Marcelo Pereira. Ele já falou, já tem um tempinho isso, que o município podia comprar. A gente falou sobre os oxímetros, na verdade, né? E ele aproveitou o ensejo e disse o seguinte: ele falou, não seria uma boa ideia o município comprar vários oxímetros e entregar para os agentes de saúde volantes para que eles pudessem ir fazendo os testes domiciliares a fim de informar as pessoas. Muito legal a ideia. Adorei, Marcelo. Marcelo, eu já te amava, agora é o dobro. Excelente. Veio do Marcelo, a gente já sabe que é genial, só saber o que é. É só saber o que é. Isso. Legal. Tem mais aqui? Isso eu não sei se é fake news, eu acredito que sim, acho que você pode esclarecer, mas essa pergunta vai de encontro àquilo que a gente estava conversando no bastidor sobre as fake news, né? Na verdade, hoje a gente vê um monte de fake news na internet, cloroquina, não sei o que lá. São tantas controvérsias que isso acaba regendo um pouco do nosso comportamento com relação a isso. Se você pegar o Japão naturalmente não precisou de lei, não precisou de nada para usar máscara, para utilizar os materiais de higiene, não precisa de nada disso, porque culturalmente eles já são bem informados nesse sentido.
Aqui a gente vive uma onda de fake news o tempo inteiro, uma briga de narrativas entre direita e esquerda, o que um fala, o outro abomina e vice-versa, e isso está influenciando diretamente no nosso comportamento dentro aqui com relação ao problema, a essa guerra biológica que a gente está vivendo. Vou completando a pergunta aqui do Caio Martins, obrigado pela pergunta, Caio. Ele pergunta assim, ó, doutora, é verdade que os pacientes que estão sendo diagnosticados com Covid estão sendo obrigados a assinar um termo concordando em tomar a cloroquina? Olha, existe isso sim. Você tem que autorizar o uso. Por quê? A cloroquina já é uma medicação que é usada há muito tempo para coisas, para artrites, para doenças autoimunes. É uma medicação muito boa. Porém, depois de todos esses meses, foram feitos vários estudos e ela não tem efeito no Covid, entendeu? Então, o que acontece? O Ministério da Saúde montou um protocolo caso o médico queira usar, mas assim, nós vamos entrar numa questão extremamente delicada, porque você não vai ver nenhum infecto, nenhum imunologista, nenhum dizendo que para usar, porque não tem que usar. Não tem que usar. A gente discorda radicalmente disso, entendeu? Porque é uma medicação que o pessoal fala assim, se não fizer bem, mal não faz. Faz. Você pode ter uma arritmia, você não sabia, você pode ter um problema hepático, um problema renal. Então, o que acontece? Não tem que usar a cloroquina. Então, para isentar de responsabilidade jurídica, as pessoas têm que assinar um termo dizendo, você quer testar em mim, eu deixo, entendeu? Mas, na real, não tem função. Não é uma droga ruim, não é nada disso, só que ela não tem função, entendeu? Por exemplo, você está com sede, você não vai comer um pedaço de bolo de chocolate, você vai tomar água. Dá para entender? É bem tranquilo isso. Você está com um problema renal, você não vai tomar antibiótico, porque não é uma infecção. Você vai tomar, você vai fazer a diálise. Então, assim, a medicina é muito técnica e tudo baseado em estudos. Ninguém está falando assim da cabeça. Então, os estudos mostraram que não funciona. Ponto, acabou. Não tem que se discutir. Que virou uma coisa, os defensores e a da ala tal, tem que usar. Veja, uma coisa é a sua opinião. Você pode dar a sua opinião sobre o que você quiser. Olha, eu acho que, sei lá, tinha que derrubar a entrada da cidade e botar uma foto minha lá. Eu acho. Eu posso achar o que eu quiser. Isso é a minha opinião. A questão técnica é para o técnico, é para o profissional de saúde, é para o cara que está estudando. E nós, como profissionais que estamos trabalhando, a gente respeita acima da gente os cientistas, os médicos que estudam. E os médicos que estudam dizem para nós, não funciona. Ponto, acabou. É uma questão de respeito à hierarquia e ao trabalho de cada um. Eu posso dar o palpite que eu quiser. Por exemplo, sei lá, eu acho que a faculdade devia ter aula da meia-noite às 5 da manhã e não ter aula do resto do dia. Eu acho. Por que você acha isso? Porque me falaram que de noite é melhor. Eu tenho que conversar com o diretor, com os coordenadores. Eles vão dizer para mim, você pode até achar, mas tecnicamente falando, entendeu? É a mesma coisa da história das fake news. Você pode achar o que você quiser, você pode escrever o que você quiser, esse é um país livre, você pode fazer o que te der na telha. Porém, vai seguir quem achar que compactua com a ideia louca que você está escrevendo. É simples assim. Só que, assim, quando você vê uma notícia de medicina, né, no Facebook, o que você vai fazer? Você vai pegar quem escreveu, vai clicar em cima e vai procurar a referência. Quem é o cara? Aonde foi feito o estudo? Outra coisa, tem um contato dele? Tem um e-mail? Tem um telefone? Esse cara existe? Eu posso falar com ele? A partir dali, isso aí começa a ter algum peso para a gente prestar atenção. Por exemplo, uma época começaram com a história do omeprazol, não sei o que lá, aí foram ver, o omeprazol estava sendo estudado na Tailândia. A Tailândia tem a medicina tradicional deles de mais de 7 mil anos, fantástica. Mas e a medicina tradicional deles? E a medicina tradicional nossa? Você vai fazer com estudo da Tailândia? Não. Não, vamos pegar outras referências. Então, a medicina não funciona assim, como não funciona o direito, como não funciona a pedagogia. Existem pessoas que são técnicas no assunto. E a fake news, você escreve o que você quiser, né? Você pode escrever aí que eu estou casada com o Caio. O prefeito, casei com o prefeito. Olha, ele largou a primeira dama e ficou comigo. É mesmo.
Ah, tá bom, a Vanessa é linda daquele jeito. Tá bom, eu escrevo. E aí, o que vai acontecer? Vai todo mundo acreditar? Vai todo mundo dar os parabéns para ele, brigar comigo? O que vai acontecer a partir dali? Ah, faz favor, né? Sabe que essa Palhaçada. história de fake news, esses dias eu estava conversando em várias situações esses dias. Tem algumas que elas são mais perigosas do que as declaradamente falsas. São aquelas que às vezes têm alguns elementos verdadeiros e aí constroem uma Isso. história totalmente falsa dentro. Um exemplo, né? A senhora até falou aí que a COVID ela evoluir para um quadro aí de trombose pulmonar. E a gente já viu, né, que tem, né, estão aplicando em alguns hospitais anticoagulantes para Isso. tentar combater essa trombose. Mas já circularam um negócio que a solução salvadora é tomar aspirina, né? Então, assim, uma parte Pois é, pois é. uma parte da mensagem é verdade, né? Essa daí que eu vi, ela só começou muito gritantemente falsa, porque era aquela que circulava lá, que na verdade não é a Covid não é um vírus, é uma bactéria, não sei o quê. Então, estragou o Ah, barato da sim, sim. verdade da mensagem. Se ela tivesse comentado, ela causa trombose e tal, não sei o quê, mas eu achei perigoso, porque lá no meio fala assim, não, porque é aspirina, porque vamos divulgar que é aspirina. E aí a pessoa começa a sentir, vou tomar aspirina. Está tomando também remédio, é anticoagulante, eu vou comprar um anticoagulante. Isso é um perigo, pode dar até, É um né, não perigo. sei, da Exato. hemorragia, da... Exatamente. Eu, com tanto de remédio que eu tomo, se eu me meter um anticoagulante sozinho por cima, eu tô ferrado. Exato. A casa cai. Mas, Paulinho, outro dia eu recebi uma mensagem numa pessoa, né, da cidade e tinham lá 16 itens. E aí é que você falou, começa bem. Aí eu fui listando para ele, ó, esse é verdadeiro, esse é verdadeiro, esse é falso, esse é falso, esse é falso, esse é verdadeiro. Então, assim, no meio de algumas verdades, você bota umas mentiras e tudo passa a ser verdade. Pronto. Ou, senão, ao contrário, você quer que que a pessoa entenda e tudo passa a ser mentira. Exato, É exato. péssimo, é péssimo, é muito ruim. Seria até legal, Guilherme, se a gente achasse aí alguém dessa área de tecnologia, de Muito legal. segurança digital, porque tem, né? Existem alguns padrões nas fake news. Né? Fazer uma live para a gente discutir um pouco esses padrões, porque não é muito difícil você identificar. Normalmente Não. não tem uma data, a divulgação não tem data, tá ontem, antes de ontem, na semana passada, e não fala o dia certo. Às vezes eles tentam Exato. colocar um nome bem bonito lá, não foi aquele nome bem comprido, não, doutor fulano de tal, de não sei onde, e tá. Então tem alguns elementos, eu acho que seria uma discussão importante, principalmente agora, que eu não sei se é gente que não tem o que fazer, que fica criando isso. A É, grande verdade é que eles se usam da boa-fé das pessoas, muitos repassam na boa-fé de que está ajudando a propagar uma informação importante, mas eu já recebi umas 400 republicações de que, enfim, descobriram a cura da Covid. Né? E exato. não acrescenta nada, porque daqui a um mês você vai falar, então, não descobriram ainda, que o exército vai tomar conta de tudo e que agora a casa vai cair. Eu já recebi umas 50 nesses últimos 2 anos. Só Né? hoje foi um monte, é. Só foi uma. Não, agora as Forças Armadas se manifestaram. Né? E Uhum, esse cenário uhum. é difícil. Eu vi até uma mensagem aqui do Face que eu achei interessante para ver como o tema ficou sensível. O Audi colocou assim: eu nem vou me arriscar a falar da hidroxicloroquina e da azitromicina. Mas acho que é legal, assim, a gente está falando, tem que falar, né? O que é, o que não é, Não, e né? sabe o que acontece, Paulinho? Tem uma coisa também. Às vezes a fake news, ela vem de acordo com o que você gostaria que fosse dito. Tem isso. Então você pega lá uma fake news que bate de acordo com a tua ideia louca, e aí você repassa aquilo porque é aquilo que você gostaria que tivessem te dizendo. Então, a Covid é criação da mídia. A televisão é que é a culpa da Covid, que não está morrendo tanta. Ah, outra coisa interessante, a gente estava conversando. Não, agora só morre gente de Covid, não morre gente de mais nada. Que doido é esse? Que coisa insana. As pessoas continuam morrendo da mesma coisa. Só que hoje, antes de morrer, elas estão disputando a vaga de UTI com a Covid. Então, é o infartado, é o baleado, é o AVCzado disputando com a Covid. Então, entrou um cara a mais para tirar a vaga dos outros. Mas está morrendo igual. Por exemplo, como é que você pode dizer que está morrendo mais Covid que o resto? Você tem a estatística? É o que eu pergunto quando me perguntam, entendeu?
Ah, você acha mesmo que tudo está mascarado? Então, assim, me mostra aí os dados que você tem, por favor, de infartos, daquela época para essa época, a gente compara, entendeu? Pô, tá Eu morrendo não sei se igual. teria utilidade de saber se está morrendo mais com tiro de 380 ou de 9 milímetros. Ah, está morrendo. Exato, tá morrendo, entendeu? Então, assim, ah, não, mas agora é só Covid. Não, agora não é só Covid, agora é a Covid além do resto que a gente tem dengue, tem H1N1, tem infarto, tem AVC, tem acidente, tem as nossas estradas matando a rodo, porque a gente tem Mogi, Betioga, Rio Santos matando, que é uma barbaridade, como sempre. Isso não mudou, e isso não vai mudar por um longo e bom tempo. Então, para E, nós, não quer dizer nada. e até com tragédias eles conseguem criar fake news, né? E tem, assim, seria, acho que é legal esclarecer para a gente, Beth, essa questão que eles falam aí da história dos óbitos, né? Tem uma história aí, né? De, não, morreu de gripe, tá todo mundo, o governo está obrigando a declarar que é Covid. Mentira, mentira. Porque assim, eu estava até conversando com vocês, o Paulinho sabe, o atestado de óbito é uma coisa muito séria. Para a gente que é médico, é um documento quase que mais pesado de todos, entendeu? Então, ninguém é louco de arriscar o CRM para dizer que era Covid e não era, entendeu? O que acontece? Pelo grande número de falecidos, né? Esses corpos, eles chegam, dependendo do lugar, vários. Não sei se vocês viram uma foto no Rio de Janeiro, de um hospital do Rio de Janeiro, aquela foto é de um amigo meu, aquela foto é verdadeira. Vários corpos enfilados assim num corredor, entendeu? Aquilo é real. Ele tirou e mandou para nós antes de postar. Então, o que acontece? Quando chega no ML, ele já está com o que o cara passou, como é que ele entrou, com o que ele foi tratado, o que aconteceu, e está esperando o resultado. Lógico. Veja, tem cheiro de gato, pelo de gato, rabo de gato, mia, é cachorro? Não, é gato. Então, para com isso. Ninguém é louco de dizer que um infartado morreu de Covid porque alguém mandou. Fake news, isso não existe, não tem ninguém fazendo isso, que ninguém é louco de arriscar o CRM, porque tudo isso vai passar. E você vai continuar médico. E você cair no descrédito, puxa vida, você tem um trabalho, você tem um nome que você conquistou. Quer dizer, é isso que você quer? Não. Então, assim, pare com isso. Fake news. Com certeza. E essa questão da superlotação, uma coisa que a gente, que acho que é legal a gente conversar também, porque leito de UTI sempre foi um problema, né? Sempre. Né? Acho que muita coisa foi aflorada nesse período agora da Covid, mas assim, quem já teve parente infartado, eu, infelizmente, na minha família já tive um monte, tanto na de sangue quanto na família do coração. Eu lembro, eu não sei se ele ainda está aqui, mas eu vi que o André Ferrausch aqui, nosso amicíssimo e meu irmão de coração, infartou aqui em Bertioga, foi uma correria para a gente ir atrás, mandar para Santa Casa, porque não tem leito, e leito coronariano é pior ainda. Exatamente. E como que está isso? Existe uma distribuição nos leitos? Ou vai, UTI é UTI, não tem que ficar escolhendo? E isso está prejudicando a ocupação das UTIs para as outras doenças? Com certeza. Com certeza. Porque hoje o que acontece? Você tem que fazer, você coloca lá no cross e o cara que está lá lendo, ele vai determinar quem é o mais grave. E o mais grave vai primeiro. E, de repente, o cara que está infartado, ele tem uns dados que dá para segurar, e esse aqui já está numa insuficiência respiratória grave, entendeu? Só que, de repente, esse aqui pode daqui a uns 2, 3 dias melhorar e o infartado ir. Então, lógico, é o que eu estava falando para vocês, entrou uma turma a mais para disputar as vagas que já eram Que poucas, já eram muito escassas. poucas. E o Exato. sistema cross, as pessoas metem o pau. Exato, o pessoal mete o pau no cross. O cross é um sistema que existe no estado todo. Então, assim, a gente não tem como escapar do cross. Ah, eu sou amigo do secretário de saúde, não sei de onde. Esquece, não vai rolar. Não, conversa com o vereador tal que ele vai conseguir a vaga. Não vai. Se alguém disser para você, eu consegui a vaga fora do cross, é mentira. Mentiroso. A vaga sai pelo cross. É simples assim. A não ser que, veja, você consiga falar com o governador do estado e ele consiga para você uma vaga no Einstein. Mas aí ele vai conseguir uma vaga para você particular. A vaga do estado não tem como.
Nosso país é cheio de coisas corruptas, cheio de corrupção, mas o cross você não consegue furar. É um sistema muito difícil. Então, se você chegou e pediu para o vereador X, olha, meu filho precisa da vaga, não sei o quê, e o vereador foi lá e conseguiu. Mentira, mentira, a vaga saiu porque tinha que sair mesmo, tá? Ah, Então, fica atento. eu já vi conseguir e depois a galera fazer campanha para pagar a internação. Aí é fácil, né? Aí até eu, já falei. Essas ideias eu posso ter também. Isso aí é... Então, Mas acho que aí é aquilo para. que a gente estava falando da questão política, né, Beth? Eu com vários amigos, a gente está montando um grupo em São Paulo, está crescendo, para discutir política não partidária. Porque as paixões político-partidárias é que estragam a política na essência. Assim, as pessoas têm que Exato. conhecer as funções de cada um dentro do Estado. Legislador serve para legislar, não serve para executar orçamento, não serve para. Não, vereador não serve para conseguir vaga de nada, serve para fazer lei. Do mesmo Isso. jeito que deputado, do mesmo jeito que senador está lá para representar o ente federativo do qual ele representa. Né? Então, é uma distorção complicada, e nesses cenários a gente Complicada. vê que. Não, e eu penso pelo seguinte: eu lembro que quando meu tio Antônio infartou aqui em Bertioga, e ele foi transferido, conseguiu lá a vaga para a UTI coronariana, foi primeiro uma coisa muito interessante, porque em Santos falaram que ele não morreu, porque o atendimento aqui foi bom. E quando o André infartou, foi a mesma coisa. O médico lá em Santos falou: olha, se não fosse o atendimento que você teve lá em Bertioga, você tinha morrido. Né? Então, eu acho que é legal também, porque todo mundo gosta de meter o pau, mas esses exemplos positivos Lógico. ninguém fala. E aqui são Não. duas situações de pessoas próximas, mas eu lembro que na época, eu não lembro quanto tempo demorou, tanto para um quanto para o outro ser transferido, e eles falaram: olha, a medicação específica que deram na UTI não podia passar de 6 horas, uma coisa assim, desde do evento lá, tal. E aí chama atenção ver que um infartado que tem que ser internado, tomar a medicação correta em 6 horas no máximo, por exemplo, era antes do Covid e continua sendo agora. É a Né? mesma situação. E muito provavelmente, do mesmo jeito que o síndico está sendo pressionado, também quem gera esses sistemas de disponibilização de vaga deve estar sofrendo uma pressão ferrada, assim do tipo: se passar alguém na frente do Covid, depois vão usar isso aqui para te ferrar, porque o Covid é mais grave, porque não sei o quê. É isso Né? mesmo. Então, acho que é uma situação que está bem delicada, e eu acho que a gente tem que fazer o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Que é divulgar um pouco de informação, trazer um pouco de novas perspectivas para as pessoas, para a Mas, gente possa Paulinho, veja, começar. as pessoas ficam falando, não, o Bertioga tem que ter UTI. Lógico que tem que ter UTI. Mas veja, os leitos de Bertioga vão entrar para o CROSS também. Então, porque o que acontece? Da mesma forma que a gente está usando os leitos de outras cidades, Santos, Praia Grande, eles também vão poder usar os nossos. Então, as pessoas acham que porque tem leito de UTI Bertioga, vai ser só para Bertioga. Quer dizer, enquanto a bola era minha, a gente brincava. Agora que a bola é sua, não pode brincar mais? Então, as Exatamente. pessoas têm toda essa visão, está toda muito distorcida. Então, nós vamos ter os nossos leitos, graças a Deus vamos ter, com certeza, no próximo mandato, não importa. Mas o que vai acontecer é que esses leitos são disponibilizados para o CROSS. Então, vai acontecer um outro problema lá na frente. Mas tem vaga aqui, eu sou daqui e o paciente lá é de fora. Não interessa, para o CROSS é paciente. Então, você vê que nós vamos entrar num outro problema, mas deixa para mais para frente. Na verdade, também, né, o nosso sistema de saúde, ele vem com um histórico já muito precário. E com esse cenário do Covid, as coisas elas tomaram uma proporção muito grande. Né? Então, assim, acabou fugindo muito daquilo que você consegue observar com um pouco mais de tranquilidade. Então, se as pessoas não tiverem noção, elas acabam realmente propagando informações erradas, informações falsas, informações desnecessárias. Acho que isso é importante ser falado também, né? Eu já passei Veja, por uma pandemia. Pode falar, doutora. Não, porque você vê uma pandemia que você consegue controlar com água, álcool em gel, máscara, e o cara fica em casa. Pô, lavar a mão você aprende na escola, né? O que você ensina para os seus alunos. Exatamente. Lavar a mão.
não espirrar e dar a mão para o amiguinho, não é o que você ensina? Espirrou, filho, vai lavar a mão, não dá a mão para o amiguinho, ó, não espirra no amiguinho, não é isso que você ensina? Ficou chato demais, né? Exatamente. São orientações básicas, né? Às vezes o Paulo ele fala, tanto o professor Paulo quanto o professor Joel. Eles falam o seguinte: às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser reforçado. São questões de educação, né? Questões que nós já deveríamos, esses hábitos que nós já deveríamos ter introjetado há muito tempo. E a gente sai de forma desenfreada, fazendo tudo errado, né? Exato, exato. Mandar o cara lavar a mão é feio, né? Ah, o cara que espirra, aí ele puxa a máscara, espirra e põe a máscara. Aí você pergunta, mas por que você tá de máscara então, né? É de enfeite isso? Não sei. Mas outro dia a gente chegou aqui no meu prédio, algum bonito tinha espirrado em todo o painel do elevador. E a vontade de descobrir para ir bater no cidadão, porque olha, sem apologias à violência, foi só um desabafo aqui, já retirei o que eu disse. Mas que ódio que você chegar e falar que, primeiro, era para estar com a máscara no elevador. Então, das duas, uma. Ou a pessoa tirou a máscara para sujar o elevador, ou estava sem máscara. Fez de É o mínimo de propósito. civilidade. É o mínimo de civilidade. Eu coloco o braço, então. Exato. Mas, né, começa a desgastar você ter que falar o óbvio. Começa a ser cansativo você ter que pedir a colaboração das pessoas, né? Você tentar explicar, se tem que ter 55% de isolamento social, deixa 45% que vão ficar na rua, as pessoas que vão frequentar o comércio vão voltar para casa, deixa as pessoas trabalharem. Deixa a margem que a gente tem de circulação na rua para deixar as pessoas trabalharem e a economia circular. O resto fica quieto em casa, porque o cara que está andando de bicicleta na rua, ele está fazendo parte da conta das pessoas que estão em circulação. E não custa ficar quieto em casa para os outros poderem trabalhar. Né? Não custa colaborar um pouquinho com a saúde do outro. Né? Eu vejo na fiscalização, a gente já mesmo partindo já para o encerramento, aqui em Bertioga, eu conheço todos os fiscais por conta de eu trabalhar na fiscalização há 20 anos. Vários são do grupo de risco que estão trabalhando em respeito ao bem comum, porque não tem efetivo. Né? De um quadro de quase 60 servidores, hoje são 18 que estão na ativa aqui, trabalhando nessa situação. E mesmo os que são grupo de riscos menos grave aceitaram trabalhar para poder colaborar. E é desgastante ver essa situação e ter que bater boca com a pessoa que não quer pôr uma máscara, que não custava, sabe? E normalmente não é o empresário. O empresário está fazendo certinho, o funcionário da empresa está fazendo certinho. É o cliente que está indo lá e que constrange o cara que tem a empresa, que também tem medo de chamar atenção, perder o cliente, já está difícil. Né? Então, acho que a gente tem que ter Eu acho que essas discussões, principalmente o que a gente está falando hoje das questões sanitárias, das questões de saúde, a gente tem que reforçar. Né? Nós estamos tentando trazer lives com abordagens positivas, que é o que as pessoas querem. É falar que tem caminho, que tem horizonte, conhecer a realidade, mas ver que tem... Mas, pelo amor de Deus, a gente tem que ter um pouquinho também de empatia, de amor ao próximo e entender que cada um fazendo a sua parte, tudo dá certo. Né? Não é tão difícil, que nem você falou. Eu sempre falo isso para o Joel, mas para mim é desgastante falar o óbvio. Tem coisa que não precisava ser dita e a gente tem que dizer. E agora, nesse cenário, está pior. Está pior, né? Está todo mundo colaborando. Custa você colaborar também? Exato. Né? Não dá para ficar todo mundo trancafiado, não dá para a economia ficar fechada. A gente tem que voltar. Só que se a gente conseguir que o supérfluo seja deixado de lado um pouquinho, o essencial consegue se manter, né? Exato. Não é muito difícil. Não é. A gente vai chegando aqui à nossa reta final. Eu queria deixar só aqui as últimas perguntas. Vamos fazer só um bate-bola bem rapidinho também, só umas respostas mais curtas, para a gente conseguir, para não se prolongar tanto. Tem aqui a Cláudia Buzac, ela falou... perguntando aí se com relação à hidroxicloroquina ou ivermectina. O que seria essa ivermectina, doutora?
Ivermectina é uma medicação muito legal para piolho, para sarna, a gente usa bastante, ponto. Só. Foi testado, mas também não teve resultado. Tá, legal. Ela também aqui colocou que hoje a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, já disse que errou sobre a cloroquina. Colocou até os links aqui, depois a gente vai ver com calma. A atualização ela é diária, né, com certeza, mas já existem alguns estudos, né, vocês acompanham diariamente nisso, né, doutor? Já sabe que ela tem função, não que ela não tem. Ela colabora em alguns quesitos e outros não tanto, não é isso? Na realidade, ela não tem função para a Covid, não. Ela tem função para outras doenças, muito boas, por sinal. Na realidade, o impacto dela é muito pequeno, perto do que ela pode fazer de efeito colateral. Então, a gente não vai usar, não. A SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia, junto com a Sociedade Brasileira de Imunologia e mais os estudos todos que foram feitos. Não, cloroquina, infelizmente, não é. Não é uma questão partidária, não entenda isso como uma coisa pessoal de jeito nenhum. É uma questão estritamente técnica. Foi usado, foi testado e não teve o resultado que a gente esperava. Legal. Outra boa pergunta aqui da Amanda, falando, o governo mantém a baixada na fase vermelha. Você concorda com isso? Já foi para laranja, viu? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Foi para laranja? Infelizmente, sim, também. O governo reverteu para laranja. Se as pessoas Ainda é o tivessem segundo estágio mais condições, grave, mas é laranja. se as pessoas tivessem condições de se comportar e fazer a coisa direito, óbvio que a gente ia flexibilizar mais rápido. Mas justamente no mês em que é o esperado o pico da curva, não sei qual é a vantagem disso. Eu acho que até uma pressão feita pelas pessoas, pela empresa, pela economia, e a gente reza para que dê certo. A gente não quer que dê errado, a gente quer que dê certo. Então, já que foi feito isso, então tá, em cima disso, como é que nós vamos trabalhar? Vai ter fiscalização? Exato. Vai ter gente trabalhando? Vai ter gente em cima? A questão não é ir contra, a questão é lidar com o que a gente tem. O que a gente tem é isso? Perfeito. Exato. Eles resolveram abrir? Não gostaria que tivesse aberto. Abriram? Ótimo. Não se questiona. É a lei, é a ordem. Então, agora vamos trabalhar em cima disso. Acabou. Simples assim, sem brigas pessoais. O Estado Legal, criou um vamos mais... protocolo até bem complexo para essa reabertura. Eu, sinceramente, a única coisa que me preocupa é que tem muita regra sanitária que não é difícil de cumprir, só são muitas. Se as pessoas cumprirem, eu penso a mesma coisa. Se elas cumprirem, né? Tá ótimo. É que daqui a pouco vai começar a vir os mimimi. Para que Tem fazer fiscal para tudo isso? Não tem. Mas não uma tem pergunta... fiscal para isso. Eu vi algumas informações, na verdade, também não sei se é fake news, porque eu não cheguei a pesquisar, que algumas cidades de São Paulo, acho que pelo que eu entendi, os outros estabelecimentos já estão seguindo algum protocolo? Será que, de repente, essa retomada não é algo impensado nesse momento? Será que, de repente, são questões que a gente precisa refletir? Porque, assim, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, mas a gente precisa criar meios de que as pessoas que frequentam esses estabelecimentos, elas sejam protegidas, os funcionários da mesma forma, né? Exatamente. Eu acho muito perigoso, porque, de repente, o que acontece? Da mesma forma que acontece agora, vão ter as pessoas que seguem direitinho e vão ter o povo da bandalheira. E o povo que segue direitinho vai pagar pela bandalheira. Então, o que pode acontecer? Aumentar o número de casos, diminuir o número de leitos e ter que fazer um retrocesso. Isso aconteceu na Itália. Aliás, na Itália e na Inglaterra. A Inglaterra abriu precocemente, centuplicou o número de casos, tiveram que fechar e agora vão reabrir devagar. Veja, cada país vai ter a sua experiência, nós estamos tendo a nossa. Exato. É isso aí, gente. Só falta aqui só as considerações finais aqui do pessoal. Só mais uma pergunta. O Covid ele pode prejudicar o coração também? Do Luiz Henrique Cismeiro. Obrigado, Luiz. Luizinho! Veja, até agora não tem nenhum estudo específico, mas o que eles estão dizendo, a coisa mais moderna que saiu recentemente foi que AVCs e infartos
podem ser causados secundariamente pelo processo de trombose que essa doença causa. Então, não é que o vírus causa isso, mas ele causa um processo de trombose que pode levar. São casos novos e a gente está estudando. Então, assim, a resposta eu gostaria que fosse não, mas não é não. A resposta pode ser sim. Legal, obrigado, doutora. Agora só algumas considerações, né, da Sueli Alves falando que trabalha com público e realmente é estressante pedir o tempo todo para que as pessoas usem aí a máscara, né, mantendo distanciamento. Algumas pessoas Horrível. entendem e outras não, né? Isso é meio Exato. corriqueiro, né? O pessoal agradecendo aqui, falando que foi muito bom, bate-papo, muito esclarecedor, ótima live, parabéns à equipe aqui da Denise Dias, obrigado, a Cleide Oliveira, dando boa noite a todos, obrigada, doutora, pelo esclarecimento, tenhamos fé e vamos fazer a nossa parte, tá certo, acho que só depende de nós mesmos, nós temos que nos cuidar. A partir de agora, na verdade, né, doutor, a partir de agora vai ser até o nosso relacionamento com o próximo vai ser diferente daqui para frente. O aperto de mão vai deixar de existir por um tempo, o abraço, né? As relações vão ser um pouco diferentes daqui para frente, mas é uma questão de costume. Logo lá na frente, assim, quando sair a vacina ou realmente houver uma diminuição drástica aí na curva, aí a gente consegue voltar ao normal. Por enquanto, já já começa a achar um modelito de máscara da hora aí para você, porque você vai usar daqui para frente direto, não tem, já tava falando para mim, eu uso essas normais e cirúrgicas, né, que são mais simples, eu falei, não, quero uma legalzinha, a minha é não do abafa Santos. É do Santos? Nossa, a minha é do senhora, Santos. essa não Linda. ajuda. Quem conhece a Thaís já sabe do que eu estou falando. Eu tenho 14 máscaras, desde máscaras para roupa social, roupas esportivas, máscaras só para a cidade. Estamos Ai, que tranquilos. linda. Tenho máscara tal pai, tal filho. Tá um show de Ai, que bola aqui. linda, que linda, Eu acho linda, que a ideia é essa, né, linda. Beth? Meu, entra na vibe e tá tudo certo. A gente já tem que usar máscara, vamos usar máscara, vamos colaborar. Tá tudo certo. Eu O que recebi eu uma estou mensagem no achando Twitter. difícil é usar a máscara e o óculos. Ah, isso é um saco. Isso é Não, normal que a mas tem uma gente vê. máscara, Paulinha. Tem uma máscara que é super legal, até dica pro pessoal que eu tava vendo. Ela é uma máscara, ela tem uma curvatura melhor aqui, assim, né? Ela não, o ar, Tem uns né, que você modelos. inspira, tem uns modelos, ela tem uma curvatura maior aqui. Ela acaba ajudando a não passar por baixo na lente do óculos também. Ela funciona. Para quem é usuário de óculos, eu não uso óculos, mas eu gosto muito de óculos de sol. Tenho um pouco de fotofobia, então eu uso muito. No lusco-fusco, eu tô com óculos de sol, então acaba atrapalhando bastante. Então esse modelinho ajuda, é bem legal. O Bom, óculos, o chegamos ruim é aqui ao que embaça, final, né, então. Paulinha? A gente respira o bafinho quente Embaça. e embaça. Aí, Não, às vezes, eu tiro o óculos e fico com a máscara. Daqui não, a é pouco a gente já terrível. vai ter óculos com lente com filtro antibafinho, e aí o neurônio gira, e Eu dá tudo acho. certo. Não, Beth, minha mãe te mandou um beijo aqui no particular. Manda um beijo, beijo para beijo, ela beijo. também. Falou que te adora, que conduziu muito bem, eu também acho. Foi muito esclarecedor. Né? A gente Obrigada. tem mantido aí esse limite de 1 hora e meia nas lives, até para o 1 hora e meia já. pessoal já, se a gente Passa. deixar, e acho que mais uma vez, são lives com temas pesados e que tá gostoso, são bate-papos Dá para e administrar. a gente consegue administrar. Eu acho Não, e que o essa é a principal, ideia. a ideia é, nós vamos passar juntos por isso. Não importa se você é direita, esquerda, preto, branco, vermelho, amarelo, nós vamos passar juntos por isso. Nós vamos resolver Exato. isso juntos, passo a passo. Essa é a mensagem dessa doença. Esse que é o Com tema. certeza. Eu sempre falo, Beth, quer saber como superar fácil? Olha a criançada. Eu vou, acho que depois escrever um livro de como me espelhar na reação deles. A molecadinha, a turma do Tades, eles conseguiram inventar pega-pega, esconde-esconde, dentro de um jogo de videogame que eles jogam. Ó, Coisa não olha na fantástica. câmera que eu vou me esconder. Se escondeu no mapa lá do jogo, agora me procura. E Ai, vai. não! Aí você fala, mas conversa como? Pela sala virtual da sala de aula. Acabou a aula, fica o link ligado, eles ficam se falando por uma tela, brincando na outra. Oh, não é? Né? É, Eles nem sabem o que é resiliência, eles são muito mais do que a gente.
Exato, exatamente. É isso Não mesmo. tem vícios, né? Criança não tem vício, isso facilita bastante São a maravilhosos. aprendizagem, né? A gente que já é Exato. tudo uns burro velho, não aprende mais nada, né? É muito difícil. Esse que é o problema, de gente velha é burro, né, Gui? É, Gente, valeu. eu Digão, vou deixar aqui só a programação aí que a gente tem durante a semana das nossas lives, que já está recheada até a semana que vem. Amanhã a tá gente vai falar de lotado. finanças pessoais em momento de crise. Para você aí. Oi? Desculpa, você falou alguma coisa, Paulo? Não? Só Ah, coçei o tá. nariz. A gente vai falar sobre finanças pessoais em momento de crise. A professora Marisa vai estar acompanhando aí o professor Maurício, o professor Moisés e também o professor Edson Vieira. Para você aí que está no vermelho, muitas vezes perdeu o emprego, ou teve redução aí no salário, eles vão estar falando aí medidas aí para você estar passando por esse momento de crise. A gente vai falar sobre contratos em geral aí na pandemia. Na sexta-feira. Sexta-feira. Na segunda que vem, tem contratações com o poder público, sem licitação na pandemia. Tema polêmico, hein, Paulo? Contratações Olha, sem licitação. Isso Aí a um gente tema vai polêmico. descobrir que tem gente que está achando que não vai ter o dia depois de amanhã e vai. respirador de 200 mil Para reais, você você que fala, quer. ui, Exatamente. Oxímetro Aí de 10 ui, mil, né? Só custava ui, 100, né? Tá certo. Vamos seguir as lives e deixa a polêmica para segunda. Aí depois na terça a gente vai ter o Renan Matos com Você no Azul. Também é um tema financeiro, mas voltado um pouco mais para o mercado, com algumas dúvidas, investimentos. Ela é uma linha um pouco diferente dessa que vai ter amanhã, tá? Então, Bitcoin, o que é Bitcoin? Como muito funciona? Tem muita gente que legal, tem essa dúvida, ele vai estar explicando. É muito um código, legal, né? Um código que virou dinheiro. muito Então, ele vai legal. estar explicando isso aqui para gente. Depois tem qualidade de vida em casa, período de isolamento, tá vendo? São todos temas funcionais, viu, doutora? E também na quinta-feira que vem, só o da sexta que a gente não tem aqui ainda, mas o da quinta que vem, tem práticas lúdicas em período de isolamento social também, aí muito Na legal aí para a parte sexta vai ser um tema pedagógica. meio pauleira, Gui. Eu tenho o tema, eu só estou faltando confirmar aí os participantes. Provavelmente vai ser violência doméstica nessa situação de pandemia. É uma situação que se Ixi, agravou muito, a violência contra mulheres e crianças nessa situação. Esse não é um tema muito leve, mas é um tema não, extremamente relevante. Provavelmente exato, vai ser mediado pela professora Thais. Nós estamos. com certeza, excelente. Legal, então, chegamos ao fim, eu queria agradecer muito sua presença, viu, doutor? Foi muito esclarecedora, inclusive para mim, eu mesmo tirei muitas dúvidas, porque a internet realmente está confundindo a opinião pública, né? A internet tem feito esse papel de desinformar, e nada melhor do que conversar com alguém que entende do assunto, você sabe, você está nas entranhas do problema, deve sofrer inclusive muito com isso, com os haters aí, deve ter muita gente que critica muitas vezes pelas Meu suas questões Deus, técnicas, de você expor questões técnicas, as pessoas te criticam, te xingam, né, utilizam hoje da muito. internet para... imagino que você deve estar sofrendo com isso hoje, não deve ser fácil, mas faz parte da profissão, né? Infelizmente, você está na linha de frente dessa situação e Exato. vai ter que chegar e deixar quieto, né? Não É tenta assim, sempre Gui, é simples. colocar aí. Ou você encara ou você se esconde. É simples, só tem dois Exato. caminhos. Então, já que a gente tem que encarar, vamos encarar e depois todo mundo vai sair para tomar chopp e pronto, fica tudo bem. É isso aí, legal. Não esquecendo de me Agradecer a chamar. Paulinha. Agradecer a Paulinha, viu, Paulinha? Obrigado aí também, tá? A Paulinha, que acompanha a gente também em diversas lives aí, tem outras aí pela frente. Muito Linda. obrigado pela participação. Ai, Guilherme, obrigada por ter me dado a oportunidade de participar. Eu adoro a doutora Beth, é uma profissional que eu admiro muito, né? Muita saudade dos abraços. Isso vai ficar para outras situações e outras circunstâncias, mas a gente vai sair dessa com fé em Deus. Tá? Saímos Obrigada. juntos. E Antes agradecer aos nossos alunos que têm participado, as pessoas que têm mandado mensagens. Eu acho que isso é de grande importância para as nossas lives. Legal, obrigado, Paulinha. Só vou deixar uma pergunta que não quer calar. Doutora, ainda tem vontade ainda de concorrer ao pleito na vereança Bertioguense novamente? Encerrou o ciclo. Gui, assim, você falou uma coisa interessante, você e o Paulo estavam falando uma coisa muito interessante. Eu sou executiva, eu não sou legislativa.
O legislativo é muito cansativo, é muito enfadonho, com todo respeito aos vereadores, entendeu? E aos deputados. Assim, eu preciso trabalhar, eu preciso pegar. Então, eu preciso ir, por exemplo, estar no drive-thru fazendo os testes. Eu não quero estar atrás fazendo a estatística, você entende? Esse é o meu perfil. Então, eu não me enquadro, porque eu preciso resolver, eu quero solução, eu sou muito resolutiva. Até acho que pela própria profissão. Então, assim, você como vereador, você fica muito limitado nesse aspecto, porque não é a sua função, né? Então, você tem que encontrar o seu quadrado. Qual que é o seu quadrado? E o meu quadrado não é a vereança. Então, assim, não. Já chega, para mim já É deu. verdade, Não. porque na prática, um vereador não troca uma lâmpada, né? Essa é a grande Não, realidade, né? Muitas vezes ele troca uma exato. lâmpada, simplesmente não troca uma lâmpada. Então, se você vê aquele candidato a vereador um dia falando que vai asfaltar a sua rua, gente, é mentira. Ele pode tentar, ele vai ajudar, ele vai fazer esse trabalho de meio de campo, que é aquilo, trabalho cansativo, enfadonho, mas ele, na prática, não troca uma lâmpada. E para quem é mais de ação, que gosta mais da questão de resultados, acaba ficando travado nesse sentido, e você não Horrível. desenvolve, né? O Não. meio de campo, ele acaba não desenvolvendo, porque você tem que buscar de todos os lados, que é bem trabalhoso. Legal, legal. Exato. É isso aí. Paulo, É muito perfil, obrigado aí perfil. também. É questão de perfil mesmo. Eu não serviria para isso, não, pelo Não amor de dá. Deus. Paulo, muito obrigado aí pela entrevista aí também, pela participação. Temos outras mais aí pela frente. E Gente, vamos só aqui uma coisa. encerrando mais uma Amei. quarta-feira. Claro. Amei estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Faz o seu aí, Paulinho. Amei. Muito Aê. obrigada. Muito Live do obrigada amor. mesmo. E qualquer Obrigado, coisa, estou à Beth. disposição. Sempre. Obrigado, Beth, Guilherme. Foi sensacional. Muito bom mesmo. Obrigada. Agradeço, Beth, esse tempo aí com a gente. Foi maravilhoso. Obrigada. Paulinho e o Obrigada. Guilherme não vou ficar elogiando mais, que vai começar a estragar, que eu elogio os dois todo dia. Então, só um beijão para vocês, já está de bom tamanho. As nossas lives já virou programa, já, né? Não dá mais, já passou a fase. Né? Tira esse live aí, põe Fab TV, que já Vou virou virar a para Fab Fab TV. TV. Aí vamos, aí vamos. Amanhã mesmo, eu já vou virar esse negócio para Fab TV. Chega de Fab Live, vamos para Fab TV. E todo dia, 6 horas, a nossa programação. Porque é verdade, viu, doutora? Todo mundo pode ter uma rede de televisão agora, né? Com alcance inimaginável. Né? Antes você ficava preso a uma antena que cobria um determinado perímetro, hoje não. A gente pode. Nós atingimos aqui uma pessoa do Rio de Janeiro, que falou que lá no Rio de Janeiro acabou não conseguindo, até pelo tempo, acabou falando lá que lá demora muito tempo até lá, a pessoa já morreu. E isso daí também acontece muito aqui também. Mas até do Rio de Janeiro a gente teve aqui a audiência. Não, você não muito precisa, legal. não precisa nem pôr mais bombril na tua antena, né? Nem precisa mais isso, né? Então. Mas aí a gente embarrou num problema que a gente já vem falando em todas as lives aqui, que é o problema agora que escancarou com relação à internet, né? Quantas pessoas têm hoje dificuldade de internet, problema para assistir as aulas ao vivo por causa da internet. Então, isso escancarou um problema social, porque a partir de agora isso vai ser um problema social, a questão de conectividade, e a gente vai esperar agora ações do poder público, ações públicas, para que a gente consiga levar internet também para pessoas de baixa renda, que muitas vezes não conseguem ter um pacote de pelo menos um 4G ou uma internet de 80, 90 reais. Precisa ser sanado esse problema para que todo mundo fique de uma forma bem mais uniforme, principalmente agora. Essas ferramentas, doutor, essa ferramenta que igual que a gente está utilizando hoje, quando acabar o isolamento, vai cair a utilização, mas o uso vai ser muito mais frequente pelas pessoas. Os professores vão usar mais, as reuniões de negócios vão acontecer, as pessoas não vão ter mais deslocamento com relação a isso, vai ser tudo por conferência, então, videoconferência. Então, a gente vai usar isso no dia a dia. E a internet tem que acompanhar. Na verdade, ninguém mais será o mesmo depois do Covid, né? Não, de jeito nenhum. Não. Depois do Covid, ninguém mais será o mesmo. Ainda bem. Né? Não. Então, é isso. Então, fechamos hoje, então. Muito obrigado, viu, doutora, mais uma vez. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Paulo. Obrigado, Yuri, o nosso ponto eletrônico, o nosso Liminha aqui do Live da FAB. Obrigada. Agora da FAB TV a partir de amanhã. Beijo a todos vocês, tá bom? E até uma próxima. Beijo Amanhã, já que é Live TV. Yuri, a partir de amanhã vai ser o nosso boninho. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Posso fechar? Tchau. Pode sair. Tchau, tchau.